Fala aí, rapaziada do projeto. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Esse vídeo aqui é especialmente para um inscrito que me mandou um questionário aí com algumas questões e eu peneirei as principais para mostrar para os senhores sobre a base sólida. Para você aí que não vai ter o privilégio de vir na nossa aula presencial, que você mora em outro estado, serve em outra localidade, também isso aí vai servir para você aí que está na correria buscando a aprovação, estudando pelos seus materiais e também aqui no nosso projeto, beleza? Então vamos lá, pessoal. Esse vai ser só de questões. Então primeiro nós vamos começar com as questões de NODAN. Lembrando, pessoal, NODAN, tipo de documentos, grupo de documentos, o grupo específico que eu vou estudar, como ele vai se subdividir e dentro dessa subdivisão, o que cada item dentro dessa subdivisão faz, beleza? E depois, dentro desse determinado grupo de documentos que eu vou estudar, quais são suas classificações, beleza? Quanto à velocidade que ele vai andar, quem pode ter conhecimento da informação e qual a velocidade que o documento vai ter que correr, de acordo com sua importância, beleza? Então, tendo esse panorama geral da NODAN, vamos responder. Identifique a definição do documento administrativo referenciado. É um documento administrativo declaratório, no qual os titulares de OM declaram a existência de fatos com base em documentos existentes na OM. Bem, qual desses documentos abaixo? Primeiro, se ele fala documento declaratório, automaticamente eu já vou cortar todos que não são declaratórios. O despacho decisório não é declaratório, é de correspondência. Ordem do dia é declaratório, mas não é isso. Certidão, eu ficaria em dúvida aí entre certidão e despacho decisório. Mas, como vocês sabem, uma certidão é onde eu apresento os fatos com base em documentos, né? Então, essa própria parte circulada aí já diz a própria definição. É o que eu falo para vocês. Essa pergunta ela poderia ser resumida só na parte se está sublinhada em encarnado. Aí entra o método CCA. Eu tenho conhecimento dos documentos declaratórios? Sim. Então, quem não é declaratório e está nas alternativas, eu vou cortar, aumentando a minha chance de acertar. Fatos com base em documentos. Pô, certidão, não tem nem o que falar. Para a próxima. Identifique a definição do documento administrativo referenciado. É o documento de correspondência utilizado exclusivamente no âmbito interno da MB em continuação ao ofício. Então, aqui é a mesma coisa. É o documento administrativo de correspondência em continuação ao ofício. Portaria é normativo, corta. Memorando da correspondência, circular é também, e é também corta, que é declaratório. Então, a A e a E não é, beleza? E a gente sabe que o ofício, você vai entregar algum de OM para OM, né? De OM para OM, para simplesmente aí você levar algo oficial. E o que pode dar continuação ao ofício é o despacho, beleza? Eu vejo dessa forma. Beleza, pessoal? O despacho, porque ele necessita de ações subsequentes de outros setores, beleza? Então, pode ser o despacho. Então, vamos para a próxima. Identifique o documento administrativo no qual o comandante da Marinha e os titulares do OM registram punições a oficiais e suboficiais. Bem, todo mundo sabe aí que aqui eu estou referenciando a NODAN com a RDM, né? Quando a praça ou oficial é punido, a sua punição é lançada no livro de contravenção disciplinar, onde ali a gente está falando da DGPM 315, anexo alfa, beleza?
onde tem ali o modelo de par de ocorrência, onde você vai ter direito à sua justificativa, enfim, aí você, dependendo da sua justificativa, ou você vai, e também do parecer, dado a sua situação, você vai ter uma situação agravante ou atenuante, né? Dependendo dessas circunstâncias, você pode ser admoestado ou punido de acordo com o grau da gravidade do seu fato. Mas os oficiais e os suboficiais, quando eles são punidos, essa punição vai para registro como? Uma ordem de serviço, pessoal. Essa é a resposta. Beleza? Os oficiais e os suboficiais, aí quando suas punições são registradas aí através de ordem de serviço. Indique a opção correta. Como é realizada a classificação dos documentos administrativos? Capítulo 2 da NODAN, né? Todo documento administrativo ele é classificado quanto ao âmbito, precedência e acesso. Então, precedência, acesso especial. Não, especial está errado. Âmbito, acesso, precedência, acesso e urgência. Urgência está errado. Nascer, urgência está errado. Sigilo está errado. Com certeza. Beleza, pessoal? Indique a opção correta quanto à definição do documento administrativo sigiloso. Requer rigorosa medida de segurança em seu teor de poder do conhecimento do agente. Bem, isso aí é a definição. Rigorosa medida de segurança, secreto. Se aqui tivesse excepcionais medidas de segurança, seria ultra secreto, né? Então, claro também. Lembrando, pessoal, isso aqui é um conhecimento, umas questões que eu peguei de um questionário enviado por um dos nossos alunos, e vocês veem que a base sólida, o que vocês veem no fluxograma ali, sempre cai em questionários, né? E cai em provas também, porque você raciocinando em cima da base, você consegue ter uma visão melhor de tudo que pode ser cobrado. Mesmo que você não lembre de um ponto ou outro, você vai olhar na direção certa. Então, por isso, essa é a importância da base sólida do método ASA e do nosso método CCA. Quantos grupos estão divididos os documentos de interesse da Marinha do Brasil? Lembra lá do início do fluxograma. Nós temos dois tipos de documentos, físicos e digitais. E esses tipos vão se dividir em 4 grupos, que é os documentos operativos, administrativos, publicações e documentos especiais. E vocês só vão estudar a classe dos administrativos. Então essa resposta aí, 4 tipos de grupos, né? Operativos, administrativos, publicações e especiais. Quantos tipos de documentos existentes? Acabei de falar acima, né? 2, físicos e digitais. Dos documentos administrativos abaixo, indique o documento administrativo normativo. Visam transmitir ordens. Ofício não é. Ofício é correspondência. Atestado, parecer é declaratório. Termo também. Ordem interna. Letra A. Agora nós vamos passar para conhecimentos gerais, ou as questões. Bem, pessoal, essa NODAN aqui, vocês viram que foi um overview, essas questões foram adaptadas para vocês olharem o fluxograma e ver quais daquele fluxograma, será que cai questões da prova, será que eu posso realmente extrair questões observando esse fluxograma? E vocês viram aí que sim, né? Questões bem objetivas, claras, concisas e podem cair na prova, beleza? Você pode deixar seu feedback aí nos comentários. Então vamos para conhecimentos gerais agora. Nos navios, a situação prevista para fainas ou formaturas e que designa cada homem para um determinado posto ou função. Bem, cada integrante, quando embarca num navio, um OM, ele tem um número interno, esse número que é o número de bordo, número interno, que está relacionado na TMI, né? Tabela Mestre Individual.
onde tem todas as funções que o militar vai desempenhar a bordo. Tabela mestra, letra C. Qualquer visitante que chega a bordo é conduzido ao... Qualquer pessoa que chega a bordo do navio de um OM para um determinado fim, ele é conduzido até o imediato, porque o imediato é o oficial administrador do navio. Aí você vai ter ali o porta-ló, onde vai ter o contramestre, o auxiliar, o oficial de serviço. Se, dependendo da equiparação hierárquica desse visitante, se ele for um oficial, vai ser recebido com honra de porta-ló. Se for um representante de alguma empresa, algum serviço, o imediato tem que tomar ciência de todas as pessoas que entram a bordo que não são do OM e o que eles estão fazendo ali, beleza? É uma pergunta maldosa, tá? Porque aí ele automaticamente vai te induzir oficial de serviço, é o cara que tem uma visão geral do trabalho, ele não viu ali a organização administrativa, a OGSA, questão de serviço de Estado, ele não viu essas publicações, mas ele tem uma vivência de bordo. Ele sabe que quem está no porta-ló é o oficial de serviço. Então, ele pode automaticamente marcar o oficial de serviço. E é jangal. Referente às refeições a bordo, quem compete presidir as refeições dos oficiais e sargentos? O mestre d'armas, ele preside, ele cuida da praça d'armas, né, do rancho dos oficiais. E ao dos suboficiais e sargentos, o senhor mestre preside as refeições, como mais antigo. Beleza? Referente a divisões de navios por classe. Existem quantas classes de navios? Bem, a gente sabe que cada oficial superior representa uma classe de navio a ser comandada. Mar-e-guerra, fragata, corveta e tem um oficial intermediário, capitão-tenente, que também comanda. Então, navio de quarta classe, capitão-tenente, navio de terceira classe, capitão de corveta, segunda classe, fragata, primeira classe, mar-e-guerra, que são os porta-aviões, navio de desembarque, carro de combate e os navios de desembarque de docas. Então, 4 classes. Qual a parte do navio que é considerado um local de honra? É onde botava a santa do navio, né? A santa ali para receber devidas homenagens, que também é um local de recepção de autoridade, que é a popa. Se embarcar no navio, essa pergunta aqui é maneira. Se embarcar no navio o comandante de uma força naval, onde ele irá se alojar? Primeiro vamos entender essa situação. Se o comandante de uma força naval, que é mais antigo do que o comandante do navio sempre, embarcar no navio, acontece o seguinte: aquele navio vira o navio capitânia e o seu comandante, o 01 do navio, que passa a ser mais moderno do que o comandante da força naval, passa a ter o título de capitão de bandeira, beleza? Isso é uma questão que envolve essa questão, já caiu em provas anteriores. E esse comandante da força naval ele vai se alojar na câmara do comandante. E o comandante vai ficar ali no camarote do imediato. Beleza? No topo do mastro dos navios da Marinha do Brasil existe uma flâmula de 21 estrelas. Que significa que o senhor comandante está a bordo? Não. Que o senhor comandante está ausente? Não. Essa aí é a substituta, não é essa aí. Que há um oficial a bordo de marinha estrangeira? Não. Aqui já é outra pergunta. Aqui significa que aquele navio é comandado por um oficial da Marinha Brasileira. Essa seria a resposta, pessoal. Defina o significado da palavra belonave. Navio de guerra, né? Não tem nem o que explicar muito. Das opções abaixo, assinale a correta definição. É a capacidade de uma nação utilizar o mar. Força marítima, poder nacional, força naval, poder marítimo. Poder marítimo, pessoal. Poder marítimo é a capacidade que uma nação tem de utilizar o mar
e todos os seus recursos. Poder naval, parcela do poder marítimo destinada a defender a soberania nacional e o mar territorial. Beleza? Opa, agora aqui acabou conhecimentos gerais. Vamos para a cave. Cave eu já botei a simbologia aí das 5 classes de incêndio. Essa classe quilo na minha época não tinha, ela é recente. Então gravem esses símbolos aí, porque no questionário caiu muitas perguntas óbvias que não são óbvias, porque até o óbvio precisa ser dito. Valeu, pessoal. Referente à dinâmica do incêndio, eles podem ser separados em quantos estados diferentes? Bem, dinâmica do incêndio, como vai se desenvolver na cena de ação? Fase inicial, desenvolvimento, desenvolvido, queda de intensidade. 4 fases. O resfriamento é um método mais antigo que se apaga incêndio, sendo seu agente universal água, né? Identifique a classe de incêndio. São os que verificam em metais de magnésio, titânio e lítio. A estrela amarela de 5 pontas, sempre. Metais, estrela amarela. Metais combustíveis. São os que se verificam em equipamentos e instalações elétricas quando a energia estiver ligada. Classe Charlie. São os que verificam em líquidos inflamáveis, óleo, querosene e gasolina. Bravo. São os que verificam materiais fibrosos e sólidos que formam brasa e deixam resíduos. Vamos lá, pessoal. Alfa. Beleza? É importante vocês olharem bem para essa figura e associar, porque essa questão de cave específica, de classificar classes de incêndio e para cada classe de incêndio o seu respectivo agente extintor, sempre cai na prova. Beleza? E é uma questão que você tem que ganhar de graça. É aquela questão que você já vai garantir, essa aqui eu vou garantir para construir a ponte até os 25 pontos. Né? É uma das seguras que você tem que já, martelar. Beleza? Então já foi. Tá, cave eu só bati isso porque eu já no aulão eu já também explico muita coisa de cave, então não queria deixar massivo. Agora vamos para o estatuto. Regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativa dos membros das Forças Armadas. Essa é a definição de próprio estatuto, né? Essa é a definição de estatuto dos militares. A carreira militar é caracterizada por uma atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades das Forças Armadas. Isso aqui é o que? Se ele bota aqui atividade continuada, é uma atividade militar. Porque cargo militar não é essa definição, nem função militar também não, hierarquia muito menos, nem disciplina. O licenciamento ex officio é a exclusão do serviço ativo da Marinha, bem da disciplina, inabilita o militar a prestar concurso público, né? Quem é expulso a bem da disciplina de qualquer órgão público não pode fazer carreira pública de novo em nenhum outro órgão. Beleza? Ele vai ter que se reinventar aí na vida privada, né? A praça de graduação inferior a suboficial é julgada pelo Conselho de Disciplina sempre que a punição ultrapasse dentro de um ano. Quantos dias de prisão rigorosa? 30. 30 dias de prisão rigorosa é o máximo que o cara pode levar.
porque vocês sabem que as contravenções, a definição de contravenção é um crime de menor gravidade, ou um crime de menor potencial ofensivo, né? Menor gravidade. Então você pode classificá-la dentro do RDM e julgar. Mas se a contravenção, o excesso de contravenção exceder um crime, ele é julgado pelo que tem maior peso, é o crime. Se eu não me engano, isso aí é o artigo 10 do RDM, no 10 ou 11. Vocês podem dar uma olhada com calma, aí no canal tem a aula de RDM, beleza? Eu pegando o RDM e mostrando os 54 artigos. Indique a opção que é uma circunstância agravante da contravenção disciplinar. A gente sabe que toda circunstância de contravenção disciplinar tem atenuante e agravante. Atenuante vai ser diminuir, contribuir para diminuir a pena, ou você ser até admoestado, dependendo da situação, e agravante significa que só vai piorar cada vez mais a sua situação. Provocação é um atenuante, idade menor de 18, tempo de serviço, um bom de antecedente, maus antecedentes. Aqui você vê até que é uma contrária à outra, né? Letra A. As contravenções disciplinares são classificadas em graves e leves. Leves e fortes, fracas e simples, graves e fortes. Ou é grave ou é forte, essa aqui não tem nem coxa. Graves e leves, tá, pessoal? Ou ela é grave ou ela é leve, dependendo do dano que ela tenha dentro da situação, né? Se não deu prejuízo ao serviço, não atentou contra a segurança sua de outrem, aí tem que ver. Mas isso aqui, graves e leves. É toda ação ou omissão contrária às obrigações ou aos deveres militares estatuídos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor, que fundamentam uma organização militar, desde que não incidindo no que é capitulado no Código Penal Militar como crime. É a definição de contravenção disciplinar. Isso aqui está no artigo 6º, tá, pessoal? O artigo 6º do RDM tem essa definição. O artigo 7º, ele define quais são as contravenções disciplinares, que se divide em 84, né, itens. O artigo 7 se divide em 84 itens, que são as contravenções disciplinares. E lá no artigo 8 fala que se você não for classificado em uma dessas 84, você é enquadrado no parágrafo único, que se o mais antigo julgar que qualquer atitude sua foi uma ação ou omissão contrária às obrigações ou ao dever militar, mesmo não sendo uma dessas 84, ainda assim é contravenção disciplinar, que essa é chamada de parágrafo único. Valeu, pessoal? Da esfera da ação disciplinar, as prescrições do RDM aplicam-se aos militares. O RDM ele se aplica a todos os militares, né, da Marinha, regulamento disciplinar da Marinha. Então ele se aplica aos caras da reserva, da ativa ou reformado. Quando o cara deixa de ser ex-militar, ele não é mais julgado pelo RDM, ele vai ser julgado pelo Código Penal. Somente da ativa e da reserva, não. Aos reformados também. Exclusivamente da ativa, não. O militar ele é julgado praticamente em duas esferas. Ele vai ser julgado pela RDM, pela Justiça Militar, e depois que ele paga o preço da pena dele na Justiça Militar, seu julgamento, sua pena é transferida para o civil. Beleza? Deslocamento de tropas em cerimônia e desfile devem ser feitos na única cadência adotada pela Marinha. O andar deve ser natural e garboso, elegante. Isso aí não tem nem o que falar também. Assinar a opção aqui, deixa eu ver se eu botei. Não botei. Referente ao enunciado, é a rigorosa observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposição que fundamentam o organismo. Essa é a definição de disciplina. A rigorosa observância e acatamento das leis.
disciplina, essa definição de disciplina. E assim acabou. Pessoal, fiz essa peneira aqui, esse questionário, esse nosso aluno mandou, ele tem quase 2.000 questões. Só sinto ele não ter mandado antes, para eu poder transformar esse questionário de 2.000 questões em vários vídeos com vocês. Existem questões ali muito boa para se discutir, assim como estudo de caso, né? Ele bota ali cena de ação, cenários hipotéticos dentro de uma cena de ação de cave, primeiros socorros. Tem muitas questões de história também. Tem algumas que eu nem consegui lembrar assim de cabeça, eu tive que fazer consulta. Então eu aproveitei as questões que vão reforçar a base sólida. Para você que me segue no canal, eu tenho praticamente 3 tipos de alunos, né? Eu tenho aqueles que sabem a matéria e estão buscando reforçar a base sólida e buscar um pouco além. De repente, se você é esse tipo de aluno, se você tem esse nível de conhecimento, talvez você ache o material um pouco básico, né? Vai servir para você, mas você vai achar básico. Então você vai preferir fazer um questionário aí mais rebuscado, buscar outro conteúdo. Tem o cara que ele viaja bastante, está viajando, está na luta aí, uma escala apertada. Então esse material praticamente vai dar um norte para ele poder estudar, né? Vai ajudar ele a reforçar a base dele e também ele galgar ali os fundamentos básicos para ele poder lograr isso na prova, além da experiência dele de bordo, que somada com esse material ele consegue. E tem aquele cara que efetivamente é a terceira opção, que ele é o cara efetivamente que não teve tempo de estudar, de repente o navio dele está no dique, ele não está viajando, mas o navio dele está no dique, ele está dando a escala apertada, além de escala apertada ainda está dando aquele fireboy maravilhoso. E quando ele chega em casa tem vários PETs para resolver e às vezes ele estuda 10, 15 minutos por dia. Às vezes o estudo desse cara é na hora do almoço, ele batendo um bate-papo ali com alguém, ou então ali, quando ele está saindo para pegar o ônibus ali, ele vai trocando ideia rapidamente com campanha, aí começa a falar sobre uma matéria ou outra muito superficialmente. E ele tem uma vivência de bordo, mas ele está precisando de uma ajuda. Então, dos 3 alunos, esse material com certeza atende os 3, mas principalmente essa terceira opção aí. Esse material é aquela corda, amigo. A corda que vai te dar aquela base para você fechar o olho e orar para Papai do Céu e lograr isso também. Então, pessoal, minha parte é essa. Vou fazer o aulão aí dia 28, tá? Presencial. Obrigado aí ao nosso aluno aí que me mandou esse questionário, que eu vou poder explorar ele mais na aula presencial, né? Agora, para você aí, correria, tá me seguindo aí, isso aí é o último gás, pessoal, o último gás que eu tô deixando para vocês, beleza? Depois me manda aí nos comentários quanto é que vocês acertaram na prova, se o material tá bom, o que pode melhorar. A crítica construtiva também é boa, né? Nós devemos evoluir sempre, né? E a crítica construtiva, usando o respeito e educação, a gente consegue aí subir mais um degrau, entendeu? E juntos venceremos, juntos somos mais fortes. Hoje vocês são cabos, ou aí você que é paisano aí que está me seguindo, pegando essa matéria do conhecimento militar naval para poder passar na RM2. Hoje vocês estão num ponto. Amanhã, através do seu esforço, dedicação, fé em Deus e correria, vocês vão estar numa situação melhor e vão poder ajudar outras pessoas, além de ajudar a si mesmo. Ajude os outros construindo um valor melhor em si mesmo, beleza? Vai e vença, nunca desista, sem bizu. Boa prova a todos. E meu vizinho fazendo churrasco e pagode, pessoal. Agora não pude deixar de comentar isso no vídeo. Se vocês escutarem um cachorro latindo aí, essa pagode aí é do meu vizinho. Valeu? Tamo junto, pessoal.